Olá, está no ar o Repórter do Futuro, um programa que é fruto da parceria entre a Alboré Projetos Especiais e a Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou Augusto Oliveira. E eu sou Amanda Stabile. Aqui você assiste reportagens sobre os principais temas da cidade de São Paulo por meio das lentes de jovens repórteres. E também acompanha entrevistas com essas e esses estudantes. No programa de hoje, estamos com Audrey Olegário, que participou do módulo Correspondência da Cidadania. Seja bem-vinda. Obrigada pelo espaço. Massa. Para a gente não perder nenhum minuto, a gente já vai no embalo para assistir a reportagem Discursos e as Substâncias, Políticas sobre Drogas às Luzes da Redução de Danos. Roda aí! Né? Tanto com relação a evoluções que a gente pode ter, progressos, né? Quanto também muitos retrocessos. Né? Então, a gente precisa, né, de pessoas como vocês para poder nos ajudar a fortalecer e trazer do ponto de vista, principalmente de vocês que estão ali no cotidiano dos serviços, no dia a dia, né? As demandas, as necessidades que a gente precisa trazer enquanto discussão de política pública. Então, a nossa ideia aqui, como toda conferência, né, é trazer propostas para que a gente possa, na conferência municipal, poder votar e lutar por essas políticas públicas, para as propostas que virem políticas públicas. A gente está aqui, né, hoje fizemos aí um evento muito interessante, a pré-conferência da região oeste de São Paulo, da cidade de São Paulo, que é a pré-conferência para a gente poder tirar, né, enfim, conversar mais de perto, né, com os territórios, para que a gente consiga entender as demandas, as necessidades, para que a gente estabeleça novas políticas públicas no tema de álcool e drogas, né, que é onde nós aqui, enquanto Compag, enquanto Comuda, nos apropriamos. Quando eu vejo escrito que nós precisamos tomar conhecimento da verdadeira situação que vive o usuário dos serviços, vemos aí a possibilidade de mudanças vindo através da fala dos agentes, né, internos desta mesma população que tem propriedade para reivindicar, né? Direito à cidade, garantindo acesso à moradia a partir da lógica da concepção do Housing First, Casa Primeiro, que tem como princípio a busca por autonomia sustentada pela lógica da redução de danos, bem como a garantia de circulação à cidade por meio de transporte gratuito, com revisão de critérios para a concessão de gratuidade nos âmbitos municipal e estadual. Alguém tem algum destaque? Aprovado. Construção de uma revisão radical da política de acolhimento da população em situação de rua, que tenha como trabalhador da saúde, e a importância para mim desses espaços, em especial as conferências, é que a gente possa constituir políticas públicas de fato e que ressoem verdadeiramente na vida das pessoas. É que a gente possa estar mais próximo e pensar o que ressoa no meu corpo, o que ressoa no corpo de outra pessoa, e a gente, nessas discussões, consiga implementar políticas mais eficazes e mais eficientes. A gente tem que ter ofertas de cuidado para as pessoas. E aí a gente vai vendo que a oposição entre uma oferta e outra de cuidado, ela vai sendo muito prejudicial e vai tornando o ambiente propício para que se olhe menos para a condição que essas pessoas estão, né, como um conjunto, e muito mais por uma narrativa. E isso muitas vezes vai justificar o que vem se chamando, né? Quem está na política de drogas e sobre drogas vem acompanhando, muitas vezes vai justificar o que é chamado de guerra às drogas. É um interesse geopolítico, né? Ele vai se organizando como um interesse colonial, em que você consegue associar um mercado altamente lucrativo
com uma política de violência, de autoritarismo sobre os territórios. Então, isso se organiza geopoliticamente dos países, né, historicamente colonizadores sobre os países, né, que sofrem essa política, na América Latina, África e Ásia. E isso se reproduz com uma política de segurança interna, em que você vai, sobre o discurso de controle do tráfico de drogas, você vai privilegiar um território determinado, os territórios de pobreza, os territórios vulneráveis, os territórios, historicamente, na América Latina, os territórios onde se concentra, né, a classe pobre, negra, indígena, afro-indígena, né? E ali você, em nome desse suposto objetivo, que seria proteger as pessoas dos malefícios das drogas, você organiza uma política bélica, uma política de guerra. O que direciona as leis federais e estaduais, enfim, as leis dos países ao redor do mundo, é a perspectiva da orientação da política global de proibição. A maior parte das disposições legais a respeito de drogas nos países, nos estados, ela acontece a partir dessa orientação. O Brasil não se afasta dessa perspectiva, né? Ao contrário, o Brasil acompanha todos os tratados internacionais, o Brasil ratificou todas as convenções internacionais sobre drogas, né? E a partir de então, a nossa lei de drogas também está ancorada no paradigma proibicionista ditado pelo sistema global, né, de controle de substâncias. O Plano Nacional de Drogas, que é o PLANAD, que também está previsto na Lei de Drogas, ele prevê abstinência, né? Então, qual que é o grande dilema o grande dilema que a gente, né, os operadores do direito e as pessoas que atuam na defesa de direitos humanos, precisam fazer aí um duplo twist carpado interpretativo para a gente conseguir chegar a essa disposição. Onde é que está a redução de danos? A redução de danos está no artigo 19 da Lei de Drogas. A abstinência, né, assim, a proposta de abstinência não deve ser a única proposta, inclusive até referendando aí as recomendações internacionais de política de drogas e direitos humanos, né, indo para essa esfera da atenção aos direitos humanos, a abstinência não pode ser a única proposta, né? Então, nós precisamos construir, enquanto sociedade, uma proposta para oferecer uma ampla gama de serviços de saúde mental ou de outras demandas de saúde à população que faz uso de drogas, né? Acho que a redução de danos, às vezes, é tipo, sei lá, o feminismo, que às vezes só tem um nome difícil, mas a gente já faz, a gente já pratica, e às vezes nem se toca. E eu conheci a redução de danos nesse sentido, assim, eu fazia ações com o coletivo que eu tinha, lá em Goianazes. E aí a gente fazia um sarau dentro de uma biblioteca e chamava as pessoas que estavam em situação de rua para estar dentro da biblioteca, para ocupar esse espaço público com sarau, com a cultura. E conversando com um amigo que é redutor de danos, e ele foi falando no trampo dele, e eu falei, mano, eu faço esse negócio aí, viu? Eu faço, não sabia que tinha esse nome, assim. Eu costumo dizer que eu prego a palavra da redução de danos, porque eu acho que a redução de danos ela é uma escolha de como você vê a vida, de como você enxerga o mundo, assim. Então a gente faz redução de danos com a cultura, a gente faz redução de danos com a saúde, com a assistência social, né, com políticas públicas. Então tudo isso engloba, né? Redução de danos não é só uma coisa de saúde. E aí acho que o ponto principal, a redução de danos não é sobre drogas, é sobre as pessoas, né? E aí as pessoas que fazem o uso de substâncias, né? Mas aqui é onde a gente produz os insumos que a gente distribui na rua. Então a gente distribui esse protetor labial, que ele tem calêndula e melaleuca. A fórmula foi criada por uma farmacêutica, então ajuda melhor a cicatrização da boca, né? Então a gente tem relatos, por exemplo,
de pessoas que passam ele antes, sei lá, de usar o cachimbo para fazer uso do crack e passam depois, que a boca fica muito mais hidratada, né? Ou evita cortes, né? Enfim. Essas são as piteiras. Essas piteiras a gente compra grandes, são piteiras de silicone cirúrgico. Então a gente corta elas e depois esteriliza na panela de pressão com água fervendo. E aí a gente bota nesse saco de linearização que fica assim. Aí a gente tem sedas, a gente foi entendendo, né, na pandemia e tudo mais, de que as sedas são bastante usadas, não só para o uso da maconha, mas do tabaco, do cumbaiá, de outras coisas, da população também que está em situação de rua. A gente também distribui absorventes, porque a gente recebeu uma demanda, a gente distribui, esses aqui são protetores diários, mas a gente distribui também os absorventes maiores, porque a gente recebeu demandas das pessoas que menstruam na rua dizendo, olha, não tenho absorvente, fico menstruando na roupa e jogando a roupa fora, muitas vezes eu não tenho nem calcinha. Então aí de relatos de colocar estofado do colchão que acha na rua. E eu acredito que esse controle dos corpos estatal, ele opera em relação à mulher na cena de uso, tal como opera em relação à mulher na sociedade, de uma forma muito mais excludente e violenta do que com os usuários em geral. É quase que Cracolândia, é tudo igual, todo mundo tá ali. Então, as mulheres têm seus corpos controlados, reprimidos, para não reproduzirem, inclusive. Então, tem lá o estudo que coloca Implanon nessas mulheres, deixam elas lá, para que o Implanon, né, o dispositivo anticoncepcional. Então, esses corpos são quase que esterilizados, mas o produto da não gravidez, a menstruação, não tem cuidado. Não tem um absorvente íntimo para essas mulheres. Então, acho que a política pública de controle dos corpos acaba reproduzindo o aniquilamento desses corpos nesse contexto. Reconhecer as singularidades, né, legitimar as singularidades, possibilita o cuidado. Esses são alguns dos informativos que a Edilei produziu ao longo dos anos da sua existência. Eu vou explicar algumas diferenças, né? Esses daqui, mais coloridos, geralmente a gente distribui ele em contexto de festa, pensando que são drogas mais caras, como a ketamina, como poppers, né? O êxtase, o GHB. Então, são dentro dos folders, a gente vai explicando, né, como reduzir, dicas de redução de danos, né, os principais efeitos, né, que às vezes a pessoa usa e não sabe os efeitos que pode causar e tudo mais, né, o cuidado com a mistura, né, do que a gente tava falando sobre isso. E aí, para ilustrar, ó, tem esse da maconha, que esse é em contexto de festa, né, que é diferente, por exemplo, desse que é no contexto de rua, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai explicando como, por exemplo, uma abordagem, se a pessoa for sofrer uma abordagem, como reagir, né? A gente também fala sobre, né, a prevenção combinada, sobre hepatites virais, sobre STs, né? A redução de danos, ela tá dentro dessa prevenção combinada de saúde também. A pessoa que é trans, então as pessoas falam, não entendo, e aí a gente desenhou literalmente, ilustrou, e aí quem fez as ilustrações foi a Carol Ito, que é uma jornalista também, parceira nossa. Então, sobre o nome social que não era respeitado dentro dos serviços, né, sobre os estigmas que sofre, por exemplo, quando a gente falou, né, das drogas, que a pessoa fala que usa droga, e aí, por exemplo, o que a sociedade pensa e quais são realmente as drogas que são usadas. Pra gente é um evento, né, um projeto
uma ação de extrema importância para que a gente, enquanto controle social, a gente possa também ser a voz da população, inclusive de vocês. A gente hoje aqui conseguiu tirar boas propostas, inclusive, né, reforçando a importância da participação social, que é através da participação social, do controle social, que a gente tem condições de fazer ações como essa, dessas discussões, como as pré-conferências, essa entrada, né, dentro dos territórios, aproximação com os trabalhadores e usuários. É algo muito difícil de fazer sozinho, então a conferência é esse espaço coletivo para a gente construir as outras políticas e chamar também, fazer um chamamento à população de modo geral, aos outros segmentos, às outras áreas e setores, para poder estudar, para a gente poder conversar e para a gente principalmente propor as políticas que vão estar em contato conosco o tempo todo. A gente sabe que é uma população, enquanto trabalhador, falo desse lugar, uma população que sofre muito preconceito, tem forte estigma, é o tempo todo violentada de uma forma explícita e muito difícil, e também de uma forma velada e mais sutil, mais silenciosa. A gente tem um uso, o nosso grande problema, né, é o álcool. Se a gente for pensar em termos de danos, é o álcool. E aí a gente teria aí inúmeros exemplos. Mas a gente não fala do álcool como fala-se de outras drogas. Né? Volto a dizer, a gente não chama nenhum território da cidade, né, de álcool não sei o quê, né? A gente não chama as pessoas que fazem uso de álcool, né, por adjetivos, de forma pejorativa. A gente não faz isso. Então, não tem como não pensar a questão moral no campo AD sem pensar de que pessoas a gente está falando, de que público a gente está falando, e quem é o todo o tempo massacrado por essa moral. Então, esse discurso moral do não sei o quê, ele vai operar a partir desses cortes de classe, raça e gênero mesmo, entende? Nas interseccionalidades do que isso possibilita maior poder de intervenção do Estado sobre determinados corpos e sobre outros. O armamento, o encarceramento dessas populações, como se fosse uma única oferta, e muito nessa linha de que não se pode ofertar para quem faz uso de substâncias outra coisa que não a punição. A redução de danos está muito mais na perspectiva do papel do município do que a criminalização das condutas. E o que a gente vê é justamente o contrário, tendo, por exemplo, na Cracolândia, a IOP, que é o braço de operações especiais da Guarda Civil Metropolitana, fortemente armado. Não existe nenhuma outra atuação de guardas civis metropolitanos com fuzis dentro da cidade que não na Cracolândia. A gente entendeu que o proibicionismo ele afeta um público muito restrito, né? Porque aí essas pessoas, por exemplo, que vão nas festas, sei lá, em festas raves, em festas muito grandes que são pagas, elas não são criminalizadas. E aí tem uma pesquisa que chama Quanto Custa Proibir? Que elas fizeram uma pesquisa que, por exemplo, quando está tendo uma ação policial lá no Rio, o quanto essa ação custa. E aí, o que fica parado? Então, desde as escolas que ficam paradas aos atendimentos de saúde. A Iniciativa Negra por uma Política de Drogas também fez uma pesquisa aqui no município de São Paulo de quanto que custa cada ação da Cracolândia. Né? Por que essa verba que está sendo destinada, por que não pode ser destinada para outras coisas, para a melhoria da vida das pessoas? Né? Tem esse discurso oficial, que é o de defesa das mazelas da saúde pública, ou seja, um discurso de base pseudo-sanitária, mas que tem força, mas você está associado ali a um outro discurso, que é o discurso racial, que é o discurso racista que está ali colado, entendeu? Que possibilita um tipo de autorização. Existe uma espécie de consciência tácita das pessoas de que não está se combatendo as drogas. Existe um pacto implícito da sociedade
de que as pessoas sabem que não está se combatendo as drogas, mas que é para matar preto. Esse contrato racial implícito, esse acordo existe. Né? E quando a gente pensa numa política sobre drogas, e aí do campo dos direitos humanos, é de assegurar que as pessoas usuárias de substâncias, elas tenham acesso à prevenção, elas tenham acesso à educação, elas tenham acesso à promoção de saúde, à defesa de seus direitos. Né? Quer dizer, a pessoa que faz uso de substâncias, ela não é menos pessoa porque ela faz uso de substâncias. É isso aí, é muito importante a gente cuidar dessas pessoas, né, em vez de criminalizar quem está em situação de dependência química. É isso aí, né? Uso de drogas é questão de saúde pública e não de polícia. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta para falar mais sobre a reportagem. Estão gostando do programa? Se quiserem conferir outras edições, tem tudo no nosso canal do YouTube. youtube.com/Câmara São Paulo. Estamos de volta com o Repórter do Futuro. No bloco anterior, a gente assistiu ao documentário Os Discursos e as Substâncias, Política sobre Drogas às Luzes da Redução de Danos. O trabalho foi realizado por Audrey Olegário e Janaína Bernardino. E agora, a gente vai conversar com a Audrey Olegário, que também é estudante do módulo Correspondentes da Cidadania. Audrey, no documentário que a gente acabou de ver, tem uma entrevistada que diz uma frase muito interessante. Ela fala: o ponto principal é que a redução de danos não é sobre drogas, é sobre as pessoas. Explica para quem está em casa o que é a redução de danos e como você interpreta essa frase. Essa frase da Natiele, ela foi muito importante, assim, muito norteadora, assim, durante o processo do documentário. Quando a gente fala de redução de danos, a maioria das vezes a gente pode interpretar que ela só esteja relacionada ao tema de drogas, por aparecer, às vezes, mais relacionada a isso. Mas a redução de danos, ela é uma estratégia de saúde pública. E ela aparece pela primeira vez no Brasil na década de 80 e por conta do programa nacional voltado nos termos da época, DST e AIDS, né? Mas depois ela é incorporada a outras estratégias de saúde, como as políticas sobre drogas. A redução de danos, de uma forma mais resumida para explicar, ela é uma estratégia de saúde que ela busca incorporar também, não só ela disponibiliza os dispositivos, ela faz as ações e também atua no combate aos paradigmas e principalmente nessa frente de ver o público-alvo também como participante da ação, não só como uma pessoa que recebe a ação, mas que também participa e que atua dentro da pauta. Então, a redução de danos nesse sentido, ela é bastante colaborativa e envolve o público que ela está relacionada. E essa fala da Natiele, eu acho que resume bem o que a redução de danos busca por conta de escutar realmente as necessidades da pessoa. Ela, como redutora de danos, ela comentou que os redutores de danos, eles estão nas cenas de fluxo, eles estão conversando, passam dia a dia com as pessoas que eles atendem. Então, nesse sentido de uma política ou uma ação que participa de forma participativa, eu acho que a redução de danos com foco nas pessoas, ouvindo essas pessoas, realmente favorece ações assim, mais eficientes também. Perfeito, eu vou pedir licença para a Amanda para juntar as duas perguntinhas que a gente tem, porque ela é bem importante e conversa com essa primeira. A dualidade entre a política de drogas com viés de saúde e a guerra às drogas, que é uma política de segurança pública. Essa dualidade com as contradições que ela tem
e o recorte racial, que no Brasil é predominante, e a gente entende que a guerra às drogas tem vítimas que têm cor, idade e CEP. Queria que você comentasse um pouco a dualidade entre as duas abordagens e o que a escolha do Estado em promover a guerra às drogas do jeito que é feita tem como reflexo não só para a comunidade negra no Brasil, mas para a sociedade como um todo. Perfeito. A política de guerra às drogas, ela vai numa posição em que coloca como se a violência fosse resolver o problema das drogas, que é um problema de saúde. Quando a gente coloca as políticas de cuidado ou políticas públicas sobre drogas mais voltadas para o cuidado, ao invés de para a violência, como a política de guerra às drogas, é muito no sentido de uma coisa que eu acabei ouvindo até no processo documentário, que era a ideia de contrafissura. Então, de um lado, você tem o consumo e a dependência pela droga, e do outro, você tem a sociedade querendo eliminar aquele consumo ou a dependência ou as coisas relacionadas às drogas a qualquer custo, através de medidas imediatistas ou através da violência. E como com essa autorização, né, com essa ideia de que tudo vale para eliminar as drogas, existe uma parcela da população que paga mais caro por isso, que são justamente as pessoas que são vulnerabilizadas e os territórios em que essas pessoas estão. Então, existem lugares que é mais fácil agir de forma mais violenta ou com uma política mais ostensiva em relação às drogas. Então, nesse sentido, a gente também tem reflexos dessa ação a qualquer custo, que seria, por exemplo, a arbitrariedade assim, na apreensão a partir da lei de drogas, no encarceramento em massa e na forma de estigma das pessoas mesmo. A criminalização da pessoa que consome a droga e como se fosse uma norma de conduta assim, da pessoa, e o que acaba dificultando até o próprio acesso dessa pessoa aos serviços e aos seus próprios direitos básicos. Então, quando a gente pensa em como esse tema afeta a população negra, é justamente pensar que essa questão da guerra às drogas, ela se dá não só porque a gente tem a droga como um problema de saúde, assim, mas porque também ela está relacionada a entender essa ação sobre as drogas do ponto de vista da violência. Então, essa violência vai estar sempre atingindo essas pessoas que já estão vulnerabilizadas e acaba reforçando ainda mais isso. É real. E é interessante, né, que, por exemplo, a gente está falando do documentário em São Paulo, mas quando a gente pensa na guerra às drogas no Rio de Janeiro, por exemplo, não é uma guerra que afeta só as pessoas que estão ali, que são consideradas como erradas, que estão traficando, mas também as crianças ficam muito tempo sem escola, as crianças são baleadas, as famílias, né, passam por dificuldades no dia a dia, ficam com a sua segurança abalada, né? Então é muito interessante a gente tratar desse tema, porque realmente atinge desde as crianças até os mais velhos na nossa sociedade, né? Fundamental, né? A gente não pode colocar o véu do silêncio e parar de falar de drogas, né? Sempre que é uma coisa tão importante. É real. E tá muito legal a nossa conversa, mas infelizmente o nosso tempo tá chegando ao fim. A gente quer agradecer muito a sua presença aqui e por essa conversa muito importante. Obrigada, queria agradecer o espaço, principalmente. Que é isso, a gente que agradece. E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nas próximas edições do Repórter do Futuro, a gente vai conferir outras reportagens produzidas pelos jovens repórteres durante o curso. E não esqueça de se inscrever no canal da Câmara no YouTube. O QR Code está aparecendo aqui na tela. Também acompanhe as redes sociais da Oboré e do projeto Repórter do Futuro. Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade.